Capítulo 1 A Estrada da Névoa. A primeira vez que Claire viu Hollow Creek, a névoa já se adiantava sobre a estrada como se quisesse impedir sua entrada. O carro alugado deslizava por entre curvas estreitas e árvores antigas, enquanto a umidade parecia escorrer pelas janelas como dedos invisíveis tentando alcançá-la. A temperatura caíra abruptamente após a última placa da rodovia, e desde então, nenhum outro veículo cruzara seu caminho. A estrada parecia esquecida pelo mundo moderno, e a vila, mais um sussurro do que uma presença real. Claire vinha em busca de paz, ou, pelo menos, de silêncio. A tragédia da irmã, o colapso emocional, os meses de terapia que não a levaram a lugar algum. Tudo parecia preso a uma névoa interna tão espessa quanto a que agora envolvia a floresta ao seu redor. A vaga na biblioteca da vila surgiu como um convite do destino. Um lugar tranquilo, longe dos olhares de pena e da compaixão sufocante das pessoas. Era tudo o que queria. Ou, pelo menos, assim pensava. A entrada da vila foi marcada por um arco de madeira escurecida pelo tempo, com o nome Hollow Creek esculpido de forma quase ilegível. Logo após o arco, a estrada tornou-se de cascalho e cada passo do carro parecia ecoar como um lamento. As casas surgiram uma a uma, escondidas entre árvores, todas com aparência envelhecida, mas habitadas. Nenhum movimento nas janelas. Nenhuma alma na rua. Apenas a névoa, persistente como uma respiração alheia, que não se dissipava. A biblioteca ficava próxima à antiga igreja da vila, um prédio de pedras irregulares e vitrais opacos. Claire estacionou o carro diante de uma construção de 2 andares, com fachada coberta de eras secas e uma placa de madeira pendurada por uma corrente que rangeu com o vento. O som foi engolido pela névoa como se o próprio ar recusasse ruídos desnecessários. Ao entrar, foi recebida por um silêncio ainda mais profundo. Prateleiras altas, cobertas de livros empoeirados, dominavam o salão. Um relógio de pêndulo batia no fundo, marcando as horas com uma lentidão que parecia puxar o tempo para baixo. No balcão, um envelope com seu nome, letra cursiva, tinta azul. Dentro, a chave de seu novo lar, um chalé na borda da floresta, cedido pelo conselho da vila, e um bilhete curto: cuide bem dos livros. Eles têm memória. No dia seguinte, Claire começou a rotina. Poucos moradores visitavam a biblioteca. Uma criança que só olhava os livros sem nunca pegar nenhum. Um homem idoso que lia o mesmo volume todos os dias, mas nunca passava da página 5. E uma mulher de olhos pálidos que ficava horas parada diante das estantes, como se escutasse algo que Claire não ouvia. Todos a observavam com um interesse silencioso, como se quisessem lhe dizer algo, mas se contivessem. A sensação de não pertencer era constante, mas era mais do que isso. Havia algo de errado com o ar, com os olhares, com o próprio chão sob seus pés. Começou a notar padrões estranhos nos livros, marcas de dedos sujos, páginas arrancadas em volumes antigos, anotações em línguas que não reconhecia. Certas prateleiras pareciam mudar de lugar quando ela não estava olhando diretamente para elas. Na terceira noite, já no chalé à beira da floresta, Claire foi acordada por um som que a princípio acreditou ser vento. Mas não era. Era um lamento baixo, como alguém chorando entre as árvores. Olhou pela janela e viu a névoa mais espessa do que nunca, ondulando de maneira antinatural, como se algo se movesse dentro dela. Pensou em sair, mas algo em seu instinto gritou para que não o fizesse. Em vez disso, permaneceu imóvel, os olhos fixos na névoa que agora tocava a varanda do chalé. Um som de arranhões surgiu na madeira da porta, seguido por um sussurro que parecia chamar seu nome. Mas quando abriu a porta, não havia ninguém ali. Apenas pegadas úmidas, que levavam floresta dentro. Na manhã seguinte, tentou falar com alguns moradores. Um senhor chamado Clyde murmurou que a névoa anda mais inquieta desde sua chegada. Uma senhora chamada Meg, com os olhos vermelhos como se chorasse havia dias, pegou sua mão com força e lhe disse que o ciclo havia começado de novo. Claire, confusa, perguntou do que ela falava, mas Meg apenas virou-se e entrou em sua casa, trancando a porta com pressa. Claire retornou à biblioteca, determinada a encontrar qualquer registro da vila, qualquer referência àquela névoa ou ao tal ciclo. Vasculhou os arquivos antigos no porão. Lá,
encontrou um diário escondido dentro de uma caixa de madeira. Pertencia a uma mulher chamada Eleanor Bon, datado de 1893. As últimas palavras escritas eram: eles disseram que a névoa exige. E que desta vez será diferente. Desta vez, ela quer permanecer. Um arrepio subiu por sua espinha. Claire fechou o diário e, ao erguer os olhos, viu que a névoa agora começava a invadir o porão pela fresta da pequena janela. Ela não estava ali apenas para recomeçar. A vila não a queria por acaso. Na noite seguinte, Claire recebe um estranho convite para um culto noturno na floresta, organizado pelo reverendo da vila. Um ritual que todos parecem aceitar com naturalidade, mas que carrega um simbolismo antigo e ameaçador. Será o primeiro passo para descobrir o que a névoa realmente esconde. Capítulo 2 – O Ritual do Oco. A carta chegou sem remetente, dobrada em 4, com papel úmido e amarelado, como se tivesse sido resgatada do interior da própria terra. Estava debaixo da porta do chalé quando Claire acordou, após uma noite mal dormida entre sussurros e rangidos vindos da floresta. Ela hesitou antes de abri-la, mas a curiosidade venceu o receio. No centro do papel, em letras retorcidas, lia-se apenas uma frase: reúna-se conosco ao cair da noite. A névoa deseja testemunhas. Abaixo, um símbolo antigo, com traços que lembravam raízes e olhos abertos, algo entre o natural e o oculto. O bilhete causou uma sensação de desconforto profundo. Não havia assinatura, endereço ou qualquer instrução além da promessa vaga de um encontro noturno. A menção à névoa, no entanto, foi o que realmente a perturbou. Havia algo naquela névoa que não era meteorológico. Era quase consciente, como se observasse, como se esperasse. Claire já não duvidava mais disso. Na biblioteca, o clima estava ainda mais estranho do que nos dias anteriores. Os visitantes habituais sequer apareceram. O silêncio era tão opressor que os passos de Claire soavam como marteladas. Ao retornar ao porão, o diário de Eleanor Bon permanecia no mesmo lugar onde o havia deixado, mas as páginas seguintes estavam manchadas, como se alguém tivesse tentado apagá-las com água salgada. Ainda assim, foi possível decifrar trechos sobre um culto ancestral que acontecia quando a névoa voltava faminta. Eleanor escrevera sobre reuniões noturnas entre os moradores da vila, guiadas por alguém chamado o Vigia das Sombras. A identidade desse vigia, no entanto, nunca era revelada diretamente, como se pronunciar o nome fosse um tabu mortal. Durante a tarde, Claire tentou perguntar ao oficial Dean Holloway sobre o tal encontro. Ele a escutou com uma expressão fria, os olhos evitando os dela, e respondeu com uma frase enigmática, que algumas tradições se mantinham em Hollow Creek porque a alternativa era pior. Depois disso, se despediu com um aceno tenso e subiu de volta para a delegacia. Ao cair da noite, uma mudança imperceptível tomou conta da vila. As luzes começaram a se apagar uma a uma, como se a vila estivesse se preparando para dormir, ou para esconder-se. As sombras se alongaram mais do que o natural, e a névoa desceu espessa, envolvendo as casas como véus de luto. Claire seguiu o instinto e guardou uma lanterna e o diário de Eleanor em sua bolsa antes de sair. A estrada que levava à floresta parecia mais escura do que nunca, mas, estranhamente, havia uma trilha de lanternas acesas à margem do caminho, conduzindo-a em silêncio. Ela seguiu por entre as árvores. A névoa flutuava a poucos centímetros do chão, se movendo como fumaça viva. Após alguns minutos de caminhada, Claire chegou a uma clareira circular, onde uma fogueira queimava sem emitir calor. Ao redor dela, dezenas de moradores estavam reunidos. Ninguém falava. Ninguém sorria. Vestiam-se com túnicas escuras, e todos usavam máscaras de madeira esculpidas com rostos sem expressão. A única figura descoberta era o reverendo Elijah Bon, que se posicionava no centro do círculo, de braços erguidos. Vestia um manto vermelho, ornado com o mesmo símbolo do bilhete, e seus olhos pareciam em transe. Claire parou à beira da clareira, oculta pelas árvores. Sentiu a pele formigar e o coração acelerar. Quis voltar, mas seus pés não obedeceram. Era como se algo aprendesse ali, uma força que a impelia a observar. O reverendo começou a falar em uma língua que ela não reconheceu, um cântico grave, repetitivo, hipnótico. Os demais repetiam em uníssono:
criando uma sinfonia ritualística que parecia vibrar no próprio solo. Em meio à cerimônia, um objeto foi trazido até o centro, uma caixa de pedra coberta por musgo. O reverendo a abriu com cuidado, revelando que parecia ser um fragmento de osso, humano, talvez, envolto por fios vermelhos e espinhos. Um murmúrio percorreu o círculo, e todos se ajoelharam. Elijah ergueu o fragmento acima da cabeça, enquanto a névoa ao redor da clareira começou a girar lentamente, formando um redemoinho que subia em espiral. A cena era absurda e aterradora. Claire sentiu a pressão do ar mudar, seus ouvidos zumbirem, e o cheiro da floresta desaparecer por completo. Um novo odor tomou conta, algo úmido, como terra remexida e carne envelhecida. A fogueira ficou mais intensa, e uma figura começou a se formar na fumaça que dela se erguia. Uma silhueta humana, mas disforme, como se estivesse sendo moldada a partir da dor. Foi nesse momento que Maggie Langdon, a senhora que lhe havia falado do ciclo, apareceu ao seu lado, também escondida entre as árvores. Segurava uma vela e sussurrava palavras em voz baixa. Claire a observou, surpresa. Maggie então olhou para ela e explicou, com voz trêmula, que aquilo era apenas o começo. Que a névoa precisava de alguém para permanecer desperta, e que Hollow Creek havia feito um pacto há muito tempo. Sacrifícios silenciosos, em troca de sobrevivência. Antes que Claire pudesse perguntar algo, Maggie lhe entregou um colar com o mesmo símbolo que vira no bilhete e desapareceu entre as árvores, como se nunca tivesse estado ali. A névoa voltou a se erguer com violência, como se reagisse à presença de Claire. Elijah Bond parou de falar abruptamente. Seu olhar se fixou no ponto exato onde ela estava escondida. Por um momento, todo o círculo voltou os rostos mascarados em sua direção. Claire sentiu o coração parar por um segundo. Mas, em vez de persegui-la, todos voltaram-se lentamente para o centro. O ritual continuou, como se sua presença ali já fosse esperada. Claire, assustada, correu de volta para o chalé. A trilha parecia interminável, e os sons da floresta haviam mudado. Agora havia algo mais correndo ao seu lado, acompanhando seus passos, mas sempre fora do alcance da visão. Ao chegar ao chalé, trancou portas e janelas. Quando finalmente tentou dormir, encontrou o colar que Maggie lhe dera pendurado no espelho de seu quarto. Não havia levado o objeto consigo. Ele simplesmente estava ali, agora parte de sua presença naquela vila. Claire decide investigar o símbolo do colar e acaba descobrindo uma seção escondida da biblioteca, onde estão guardados registros secretos dos antigos cultos da vila. Lá, encontra o nome de sua irmã entre os documentos, mesmo que ela nunca tenha estado em Hollow Creek. Capítulo 3 – Ecos na memória. O colar pendurado no espelho parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse vivo. Claire se aproximou com cuidado, o coração acelerado, e tocou o amuleto com os dedos trêmulos. O símbolo entalhado no medalhão, o mesmo dos rituais, do bilhete e do diário de Eleanor Bond, agora estava diante dela com nitidez desconcertante. Tinha textura áspera, quase orgânica, como se tivesse sido esculpido em osso. Quando pegou, um calafrio percorreu sua espinha, e uma lembrança esquecida invadiu sua mente com violência. Ela era criança novamente. A irmã corria pela floresta atrás de algo invisível, e Claire gritava para que parasse. As árvores pareciam mais altas, e a névoa já estava lá, mesmo naquela lembrança. Densa, viva. A irmã desaparecia entre os troncos, e um som abafado, semelhante a um sussurro de muitos, invadia seus ouvidos. Claire piscou e voltou ao presente, ofegante. Aquela memória não deveria existir. Nunca estivera em Hollow Creek quando criança. Ou estivera. Determinada a encontrar respostas, Claire voltou à biblioteca antes do amanhecer. A neblina cobria a vila como um véu sepulcral, mas ela ignorou o medo. Usou a chave mestra da administração e desceu ao porão. Lá, passou horas revirando livros, pastas, caixas e arquivos. Muitos documentos estavam danificados pelo tempo e pela umidade, mas encontrou uma pista intrigante. Um mapa antigo da biblioteca, datado de 1871, mostrava uma sala adicional atrás da parede norte do porão, uma sala que não existia em planta alguma moderna. Claire examinou a parede, guiando os dedos pelas tábuas e pelas estantes.
Ao empurrar um painel coberto por livros de genealogia, sentiu a madeira ceder. Uma passagem se revelou, escura e estreita, levando a uma escada descendente de pedra. O cheiro era sufocante, de mofo e terra úmida. Ela desceu com a lanterna tremendo na mão, o ar tornando-se cada vez mais frio. No fim da escada, encontrou uma câmara oculta. As paredes estavam cobertas por estantes repletas de volumes encadernados à mão, todos rotulados com símbolos e datas. No centro da sala, um altar rudimentar, com marcas de cera derretida e manchas escuras. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um armário de ferro trancado com cadeado. Usando um alicate antigo encontrado ali, conseguiu arrombá-lo. Dentro, havia dossiês, fotos antigas, cartas e registros datados de várias décadas. Todos descreviam pessoas da vila que haviam desaparecido em ciclos de 30 anos. As datas batiam: 1893, 1923, 1953, 1983. E o último ciclo, em 2013. Mas o que a fez perder o fôlego foi encontrar, entre os arquivos, uma pasta marcada com o nome: Emily Whitmore, ciclo de 2013. Era o nome de sua irmã. Claire caiu de joelhos, sentindo o chão girar sob ela. Como era possível? Emily nunca estivera naquela vila. Sua morte havia ocorrido em outro estado, em circunstâncias oficialmente atribuídas a um afogamento acidental. Mas ali estavam os registros, uma foto da irmã, mais velha do que lembrava, com olhos vazios, parada em frente a uma casa coberta por eras. Cartas assinadas com sua caligrafia. Um relato assinado por ninguém menos que Elijah Bond, descrevendo a recusa de Emily em participar do vínculo cerimonial e sua subsequente fuga para a floresta, seguida por seu desaparecimento. O colar começou a aquecer em sua mão. A sala escureceu por um instante, mesmo com a lanterna acesa. E então, na parede oposta, surgiu uma marca de umidade que se expandia, revelando uma mancha em forma de mão. Claire correu de volta, subindo as escadas com o peso do mundo sobre os ombros. Durante os dias que se seguiram, a vila passou a tratá-la de maneira diferente. As pessoas olhavam para ela com reverência silenciosa, como se soubessem algo que ela ainda tentava entender. Dean Holloway apareceu na biblioteca num fim de tarde chuvoso, dizendo que algumas verdades não devem ser desenterradas. A voz dele tremia. Claire insistiu, mas ele apenas entregou a chave de um compartimento trancado no porão da delegacia e saiu sem dizer mais nada. Movida por um impulso, Claire foi até a delegacia à noite. O local estava vazio. No compartimento indicado, encontrou mais documentos sobre os rituais da vila. Dentre eles, um pergaminho que falava de linhagens marcadas pelo véu, pessoas conectadas ao espírito da névoa desde nascimento, escolhidas para preservar ou para sacrificar. E entre os nomes antigos, o de sua avó aparecia. Não havia mais dúvidas. Claire não viera para Hollow Creek por acaso. Ela fazia parte daquela história há muito tempo. Ao retornar ao chalé, encontrou uma caixa de madeira sobre sua cama. Dentro, um vestido cerimonial cinza, com o símbolo do amuleto bordado no peito, e um bilhete: está quase na hora. A névoa acorda faminta. Naquela noite, a névoa invadiu a vila como nunca antes. Casarões inteiros desapareceram por horas, envoltos pela bruma. Gritos foram ouvidos da floresta, e um brilho alaranjado pulsava ao longe, como se algo estivesse emergindo da terra. Claire, sentada em sua cama com o vestido nos braços, sabia que a próxima escolha estava prestes a ser feita. E desta vez, ela não seria apenas uma espectadora. Claire decide confrontar o reverendo Bond, exigindo respostas sobre sua irmã e sua própria ligação com a vila. Mas a conversa toma um rumo sombrio, revelando que o próximo ritual já está marcado, e ela é parte central dele, quer queira, quer não. Capítulo 4. O Sermão do Abismo. O amanhecer seguinte chegou sem sol. A névoa continuava densa e imóvel, como se o tempo tivesse se recusado a avançar. Claire passou horas sentada no chalé, o vestido cerimonial repousando ao lado, como uma presença silenciosa e inevitável. As imagens da noite anterior, o nome da irmã nos arquivos, a mancha na parede, o símbolo bordado no tecido, se misturavam em um turbilhão mental que não lhe dava paz.
Ela sabia que não poderia mais se manter à margem daquela história. Precisava de respostas. E só havia uma pessoa na vila com coragem, ou imprudência, suficiente para oferecê-las: o reverendo Elijah Bond. Naquela manhã, Claire se dirigiu à igreja. A construção, de pedra antiga e telhado de ardósia escura, parecia mais um mausoléu do que um templo. Seus vitrais, antes opacos, agora deixavam passar uma luz esverdeada e trêmula, como se refletissem algo que não vinha do sol. A porta rangeu alto ao se abrir, ecoando pelo salão vazio. Lá dentro, o reverendo aguardava. Sentado no altar, de costas para a entrada, murmurava orações em uma língua gutural, que Claire reconheceu das noites de ritual. Quando ela se aproximou, ele se ergueu lentamente, sem surpresa em sua expressão. Era como se já esperasse por aquele momento. Claire o confrontou sem rodeios. Queria saber por que sua irmã aparecia nos registros da vila, porque ela própria estava envolvida naquela trama ancestral e o que era, afinal, a névoa que parecia controlar tudo. Elijah ouviu em silêncio, os olhos fixos nela com uma intensidade que a deixava desconfortável. Quando respondeu, sua voz era baixa, quase um sussurro, mas cada palavra carregava um peso que fazia o ar vibrar. Ele lhe contou que Hollow Creek havia sido fundada sobre uma fissura espiritual, um ponto de ruptura entre o mundo dos vivos e o domínio das entidades do véu. A névoa, explicou, era a manifestação dessa fronteira, não apenas um fenômeno físico, mas uma consciência adormecida, antiga, com fome de memória e identidade. Em cada geração, o equilíbrio precisava ser mantido através de um rito de consagração. Alguém precisava ser escolhido, alguém com sangue compatível com o vínculo do oco. Nem todos possuíam essa linhagem. Mas algumas famílias, como os Whitmore, nasciam marcadas. Claire estremeceu. Elijah então revelou que Emily, sua irmã, havia sido trazida à vila por forças maiores, atraída de forma inconsciente, como acontece com todos os escolhidos. Mas ela recusou o papel que lhe foi dado. Tentou fugir do destino e pagou o preço. A morte não foi um acidente, disse ele, mas uma consequência. A névoa não aceita deserções. Ainda atordoada, Claire exigiu saber por que ela fora chamada agora. O reverendo explicou que, com o fracasso do ciclo anterior, o véu enfraqueceu. As entidades começaram a atravessar, lentamente, por brechas cada vez maiores. Hollow Creek estava à beira do colapso espiritual. O próximo ritual não seria apenas um reforço da fronteira, seria um selamento definitivo, exigindo um vínculo muito mais profundo. E Claire era a última herdeira. Ela recuou, horrorizada. Elijah então a guiou até os fundos da igreja, onde havia uma sala fechada por um portão de ferro. Ao destrancar a porta, revelou uma cripta subterrânea, iluminada por velas eternas. Nas paredes, retratos antigos de mulheres com feições semelhantes às de Claire. Todas haviam sido escolhidas em ciclos passados. No centro da cripta, um pedestal de pedra segurava um livro encadernado com couro escurecido, o Codex Nebulae, um compêndio sagrado dos pactos com a névoa. O reverendo ofereceu-lhe o livro, dizendo que, se o lesse, tudo lhe seria revelado. Claire hesitou, mas acabou aceitando. O toque do volume em suas mãos provocou uma vertigem imediata. Imagens invadiram sua mente, florestas ardendo em chamas verdes, rostos sem olhos murmurando entre raízes, crianças sendo levadas pela bruma. E no centro de tudo, ela própria, vestida de cinza, de pé diante de um espelho que refletia o vazio. Ela soltou o livro, cambaleante. Elijah a segurou, murmurando que o ritual estava marcado para a noite seguinte. Ela deveria vestir o traje, caminhar pela trilha da névoa até a clareira ancestral e permitir que o vínculo fosse completado. Era a única chance de impedir que a fronteira se rompesse para sempre. A alternativa seria a ruína, não apenas da vila, mas de tudo ao redor. De volta ao chalé, Claire passou o resto do dia entre crises de memória e alucinações. Ouviu batidas na parede que não vinham de lugar algum. Sussurros que saíam dos livros. A névoa agora invadia até seus pensamentos. Era como se uma parte dela já tivesse atravessado o véu. Em um momento de lucidez, decidiu que não obedeceria cegamente. Precisava descobrir uma maneira de quebrar o ciclo, ou, pelo menos,
compreendê-lo completamente. Talvez, se encontrasse registros antigos de rituais que falharam, pudesse encontrar uma saída. A última entrada do diário de Eleanor Bon voltava à sua mente. Desta vez, ela quer permanecer. Mas o que significava ela? A névoa era feminina? Ou havia algo, ou alguém, dentro dela? Na noite seguinte, Claire se viu mais uma vez diante do espelho. O vestido cerimonial pendurado, o colar em seu pescoço, os olhos afundados pelo peso de revelações ancestrais. Pela janela, a trilha de lanterna surgia outra vez, como uma oferenda de luz para os mortos. Desta vez, ela sabia que não caminharia apenas como testemunha. Estava no centro do que viria. E não tinha certeza se voltaria. Enquanto caminha em direção ao ritual final, Claire encontra um diário secreto de sua avó escondido na floresta, revelando que talvez seja possível selar a névoa sem sacrifícios. Mas isso exigirá confrontar o próprio coração do véu, um lugar onde ninguém voltou com sanidade. Capítulo 5. O coração da névoa. A noite caía sobre Hollow Creek como uma sentença. Cada casa parecia mergulhada em um silêncio cúmplice, como se os moradores já soubessem o que se aproximava e aceitassem, em resignação, o que estava por vir. As lanternas ao longo da trilha que levava à floresta haviam sido acesas novamente, desenhando uma espinha de luz entre as árvores enegrecidas. Claire, agora vestida com o traje cerimonial, caminhava sem apressar os passos. O colar com o símbolo ancestral pressionava seu peito como um aviso constante de que não havia mais volta. Mas ela não seguia rumo ao ritual. Havia uma possibilidade, remota e perigosa, de romper o ciclo. E essa esperança nascerá de um nome que o reverendo mencionara em voz baixa no fim de sua conversa. Um nome que não constava nos registros da vila, mas que ecoava na memória de Claire com um peso inexplicável: Helena Whitmore. Sua avó. A mesma mulher que, segundo seu pai, havia desaparecido sem deixar vestígios. A lembrança de um antigo diário, mencionado por Meg Langdon semanas antes, reacendeu uma fagulha. Meg falará sobre um livro que sangra segredos, enterrado em uma clareira esquecida da floresta. Um local onde a névoa sussurra verdades em vez de promessas. Claire decidiu encontrá-lo antes que o ritual começasse. Desviando da trilha iluminada, embrenhou-se na floresta, guiada apenas pela lanterna e pela sensação crescente de que algo a chamava. A névoa estava viva. Deslizava entre os troncos como serpentes de fumaça, tentando confundir seu senso de direção. As árvores tornavam-se cada vez mais retorcidas, os galhos se entrelaçando como mãos que queriam agarrá-la. Mas Claire continuava. O chão sob seus pés parecia pulsar. Havia um som, distante e constante, como uma batida de coração gigante enterrado sob a terra. Após mais de 1 hora, encontrou a clareira. Era circular, cercada por pedras cobertas de líquen, e no centro havia uma árvore solitária, uma figueira negra, morta havia muito tempo, mas que ainda se mantinha de pé, desafiando o tempo e a lógica. Suas raízes expostas formavam uma espécie de altar natural. E ali, entre as raízes, estava o diário. O couro da capa estava rachado, como pele antiga, e o símbolo do colar gravado em baixo-relevo. Claire o abriu com mãos trêmulas. As páginas estavam cobertas de escrita apressada, quase ilegível em alguns pontos, mas a assinatura na primeira linha não deixava dúvidas. Helena Whitmore, ciclo de 1953. A avó descrevia tudo: o momento em que fora escolhida, os dias que passou cercada de visões, os encontros com a névoa, a recusa em participar do ritual. E, mais importante, relatava sua descoberta. Havia um ponto dentro da floresta, um lugar que ela chamava de Coração do Véu, onde a presença se revelava plenamente. Era ali que a verdadeira entidade habitava. Não a névoa em si, mas o que a manipulava. Um ser antigo, moldado pelas memórias e dores daqueles que cruzavam sua fronteira. Helena escrevera que, se alguém alcançasse esse lugar com sangue da linhagem marcada e fizesse a oferenda correta, não de carne, mas de lembrança, talvez fosse possível encerrar o ciclo de forma definitiva. Mas também alertava: poucos suportavam o que viam no coração do véu. O confronto era brutal, pois a entidade mostrava não apenas verdades, mas aquilo que os humanos temiam saber sobre si mesmos. Claire sentou-se ao pé da figueira, tomada por um misto de esperança e pavor.
O diário não dizia qual era a oferenda exata. Apenas falava em abrir a memória mais dolorosa e permitir que ela se torne raiz. Claire sabia qual era sua ferida, o dia em que sua irmã desaparecera, e ela não conseguiu impedi-la. A culpa que carregava desde então. Talvez a oferenda fosse essa lembrança. Tomando fôlego, ela se levantou e seguiu rumo ao ponto descrito por Helena. A floresta se tornou mais densa, quase sem espaço para passar. A névoa sibilava palavras sem voz. Sons do passado ecoavam ao redor, o riso de Emily, o grito da mãe, o estalo de madeira partindo. O tempo deixará de ter sentido. As árvores eram sombras, e o chão, um véu entre mundos. Finalmente, chegou a uma depressão no terreno, como uma cratera recoberta por raízes que se moviam suavemente, como se respirassem. No centro, uma fenda no solo pulsava com luz azulada. O coração do véu. Claire se aproximou com dificuldade. Ao tocar a beirada da abertura, uma onda de calor percorreu seu corpo, e imagens começaram a projetar-se ao seu redor. Viu-se criança, chorando na floresta. Viu Emily sendo arrastada por mãos de névoa. Viu sua avó gritando para que alguém a ouvisse. Viu as gerações anteriores todas se repetindo, todas caindo. E viu a própria entidade. Não tinha forma fixa. Era composta por rostos, centenas deles, todos chorando, todos tentando falar, todos refletindo as perdas de quem havia sido sacrificado. E no centro, os olhos de Emily, brilhando em dor e saudade. A criatura se moveu em direção a Claire, não com hostilidade, mas com fome. Ela então se ajoelhou, abriu o diário da avó e o pressionou contra o peito. Sussurrou que estava pronta, mas não como oferenda. Estava ali para lembrar. E com isso, a entidade recuou. Pela primeira vez, hesitou. Claire deixou que a lembrança mais dolorosa fluísse por ela, sem resistência. Chorou. Pediu perdão. Aceitou a culpa, não como castigo, mas como conexão. E o véu tremeu. A luz azul se intensificou. A névoa gritou. E tudo ao redor se desfez. Ela acordou no chão da clareira, o diário em sua mão. O colar havia se partido. A névoa recuava lentamente, desfiando-se como tecido rasgado. A trilha de lanternas estava apagada. O silêncio era absoluto. Claire havia sobrevivido ao coração do véu. Claire retorna à vila e descobre que algo mudou. Alguns moradores não se lembram dela, outros agem como se os últimos dias jamais tivessem acontecido. Mas algo se recusa a desaparecer. E talvez o ritual ainda esteja em andamento, em uma camada mais profunda da realidade. Capítulo 6. A Vila que Esquece. Claire voltou à vila pouco antes do amanhecer, ainda com os efeitos do confronto no coração do véu reverberando em sua mente. O ar parecia mais leve, menos espesso, como se a própria névoa tivesse recuado com respeito. Seus pés, sujos de terra e sangue seco, mal sustentavam o peso do corpo. Caminhou até a entrada da vila esperando encontrar sinais de agitação, talvez alguma reação ao que acabará de acontecer. Mas Hollow Creek estava estranhamente comum. As casas estavam iluminadas. O cheiro de pão fresco escapava pelas janelas. Crianças corriam por entre as vielas de paralelepípedos como se fosse um dia qualquer. A névoa, que antes se arrastava como um manto de morte, agora se resumia a pequenas nuvens distantes nas copas das árvores. Claire parou diante da padaria e observou incrédula enquanto uma mulher sorridente entregava tortas a um casal de idosos. O casal a cumprimentou com um aceno cordial, sem o menor traço de reconhecimento. Ninguém parecia lembrar dela. Confusa, Claire entrou na biblioteca. Esperava encontrar o local como deixará, caótico, com livros e documentos expostos, sinais do ritual interrompido. Mas tudo estava limpo. As estantes organizadas, a mesa impecável, o porão trancado como se jamais tivesse sido aberto. Ela correu até o balcão, onde costumava deixar seus pertences, e não encontrou nada. Nem a lanterna, nem os papéis, nem o diário de Eleanor Bon. Foi até o espelho do segundo andar. O vestido cerimonial não estava mais ali. No fim da tarde, decidiu procurar Dean Holloway. A delegacia também parecia imaculada. Ao vê-la,
Ele sorriu educadamente, como quem vê uma turista. Claire tentou provocar alguma lembrança. Falou do ritual, dos arquivos secretos, até do bilhete com a chave que ele lhe dera. Mas ele apenas balançou a cabeça e disse que nunca vira antes. Quando perguntou por Meg Langdon, ele respondeu com naturalidade que não há nenhuma senhora com esse nome na vila há décadas. Claire sentiu a realidade se despedaçar. Caminhou até a casa onde vira Meg pela última vez. Estava fechada, com tábuas nas janelas e sinais de abandono. Subiu no alpendre e empurrou a porta, que se abriu com facilidade. Lá dentro, apenas poeira, móveis cobertos por lençóis e retratos antigos. Em uma das paredes, uma fotografia chamava atenção, a mesma Meg, muito mais jovem, posando ao lado de Elijah Bond. A data marcada no canto inferior era de 1953. Claire desceu até o porão da casa. Encontrou caixas com documentos antigos, recortes de jornal, páginas soltas de diários. Entre elas, uma carta assinada por Helena Whitmore e endereçada a Meg. As duas haviam tentado encerrar o ciclo juntas, décadas atrás. Mas falharam. Helena fora absorvida pela névoa. Meg se escondeu por anos, à espera de alguém da mesma linhagem para tentar novamente. E esse alguém era Claire. De repente, ouviu passos no andar de cima. Alguém havia entrado. Claire se escondeu atrás de uma estante. Os passos eram leves, firmes. Quando pararam diante do porão, a silhueta que surgiu era familiar. Elijah Bond. Mas algo em seus olhos estava diferente. Não havia mais o brilho de fanatismo nem o peso da liderança espiritual. Seu olhar era vazio. Ele desceu os degraus lentamente e a chamou pelo nome. Claire se revelou, surpresa com o fato de ele se lembrar dela. Elijah então confessou que também percebia algo estranho. Desde a noite anterior, sonhava com uma versão da vila coberta por cinzas, onde os moradores repetiam as mesmas frases como marionetes. Tudo parecia reiniciado, mas em camadas diferentes. Hollow Creek, explicou ele, não era mais um lugar comum. Ao tentar encerrar o ciclo pela raiz, Claire havia mexido com a estrutura do véu. Parte da vila havia sido revertida ao estado de antes da manifestação da névoa. Mas outra parte, onde ele e Claire existiam agora, estava suspensa entre os tempos. Um espaço liminar, onde o ritual continuava, à sua maneira. Elijah mostrou um livro que carregava, o mesmo Codex Nebulae, mas com páginas diferentes das que Claire havia lido. Em vez de rituais de selamento, ele agora exibia instruções para um novo tipo de pacto. Algo chamado Rito da Ressonância. Segundo ele, o véu havia desenvolvido consciência plena após a tentativa de ruptura. Agora, precisava decidir qual versão da realidade manteria. E para isso, usaria Claire como chave. Mas ela teria que caminhar pelos ecos. Claire perguntou o que seriam esses ecos. Elijah respondeu que são fragmentos de existências passadas, momentos que nunca ocorreram, mas que a névoa guardava como possíveis futuros. Ela precisaria atravessar essas camadas, enfrentando versões alternativas de si mesma e da vila, até encontrar o núcleo da escolha, onde o destino seria selado de forma definitiva. Sem outra opção, Claire aceitou. Naquela noite, o reverendo a conduziu até o antigo cemitério da vila. Em meio às lápides, havia um mausoléu coberto de eras. Dentro dele, uma escadaria espiral descia sem fim, coberta por névoa dourada. Elijah entregou-lhe um espelho de prata, explicando que, dentro dos ecos, a própria identidade dela poderia se desfazer. O espelho a manteria inteira, se ela tivesse coragem de se olhar. Claire desceu sozinha. Ao pisar no último degrau, percebeu que estava de volta à vila. Mas tudo era diferente. As casas tinham arquitetura vitoriana. O céu era roxo. E as pessoas usavam máscaras de vidro. Em uma vitrine, viu a si mesma, mais velha, com cabelos grisalhos, sentada diante de um livro, enquanto um grupo de crianças a escutava em silêncio. O primeiro eco havia começado. Cada eco testará uma parte da alma de Claire. Em alguns, ela é cultuada como salvadora, em outros, perseguida como bruxa. Mas todos a conduzem ao mesmo ponto, uma versão da vila onde a névoa fala, e onde sua irmã ainda vive.
Capítulo 7. O espelho da verdade. A escadaria parecia não ter fim. Cada passo ecoava como se pisasse dentro da própria consciência, e a névoa dourada que preenchia o poço em espiral deixava o ar rarefeito, espesso, quase líquido. Claire segurava o espelho de prata com as duas mãos, como uma âncora contra a dissolução iminente. Sentia a identidade escorrer pelos dedos à medida que descia, como se o tempo, o espaço e o eu se desfizessem na mesma proporção. No final da escada, surgiu o primeiro eco. A vila de Hollow Creek reaparecia diante dela, mas com contornos exagerados, quase oníricos. As casas eram altas demais, as janelas se mexiam levemente como pálpebras, e o céu era de um vermelho pálido. As pessoas sorriam demais, sorrisos largos, congelados, sem alma. Claire caminhou pelas ruas e viu sua própria figura refletida em vitrines e poças d'água, mais velha, vestida de branco, rodeada por crianças que a chamavam de Mãe do Vento. A reverenciavam, ofereciam flores, cantavam hinos em seu nome. Um grupo de anciãos mascarados a conduziu até a igreja, onde um altar havia sido erguido com sua imagem entalhada em madeira. Lá, disseram que ela havia salvado Hollow Creek, que havia selado a névoa com sua lembrança e se tornado uma espécie de santa viva. Mas ao se aproximar da estátua, Claire viu que seus olhos estavam costurados. E quando perguntou por Emily, os rostos ao redor empalideceram. Ninguém sabia de quem ela falava. Esse era o preço da adoração, o esquecimento. Ela então ergueu o espelho de prata. A imagem refletida foi diferente. Não era a santa venerada, mas a mulher suja de lama e medo, que havia rastejado pelo coração da floresta. O eco tremeu. As casas se desfizeram em pó. E o mundo colapsou em uma espiral dourada. O segundo eco surgiu imediatamente. Agora, Hollow Creek estava mergulhada em escuridão. As casas estavam em ruínas, tomadas por trepadeiras negras. A névoa era vermelha como sangue coagulado, e um cheiro de carne queimada pairava no ar. Claire andava pelas ruas e via pessoas com olhos vazios, acorrentadas às paredes, murmurando o mesmo nome, Vitmore. Nessa realidade, ela era culpada. A que falhou. A que libertou a entidade. As lápides haviam sido reviradas. A igreja estava em chamas permanentes, um fogo que não destruía, apenas iluminava o horror. E no centro da vila, uma árvore retorcida crescia com rostos pendendo de seus galhos, rostos que choravam sem parar. Claire viu a si mesma presa ao tronco, com o vestido rasgado e o colar partido. Um reverendo ensanguentado gritava sermões para o vazio. Meg, ou o que restava dela, caminhava de quatro como um animal cego. Emily aparecia apenas como uma silhueta ao longe, sendo arrastada pela névoa. Neste mundo, Claire era mártir e vilã. Reverenciada com ódio, lembrada com desprezo. Ela ergueu o espelho mais uma vez. A imagem devolvida era uma criança, perdida, segurando a mão de Emily. A névoa tentou engolir o reflexo, mas o espelho brilhou intensamente. O eco se partiu com um grito coletivo, e tudo se desfez. O terceiro e último eco foi diferente. Era uma sala infinita de espelhos. Cada superfície refletia uma versão distinta de Claire, algumas felizes, outras monstruosas. Havia uma que sorria com olhos negros, outra que chorava sangue, outra que flutuava como fumaça. No centro, uma Claire imóvel, de olhos fechados, sentada em posição fetal. A voz da névoa, enfim, falou com clareza. Não era um som comum, mas uma vibração interna, como se cada célula em seu corpo respondesse ao chamado. A entidade dizia que todas as possibilidades estavam contidas nela, que a memória era a matéria-prima da realidade, e que, ao tentar romper o ciclo, Claire havia aberto a passagem para o domínio dos esquecidos. A entidade ofereceu uma escolha: aceitar o papel de guardiã e manter a fronteira entre os mundos, ou rejeitar o véu e libertar todas as versões de si mesma, com consequências imprevisíveis. Claire tremia. O espelho em suas mãos começou a rachar. Emily apareceu à sua frente, pela primeira vez com nitidez. Os olhos cheios de lágrimas, a boca tremendo como se quisesse dizer algo, mas sem voz. Claire se aproximou, ajoelhou-se e encostou a testa na de Emily. A lembrança daquele dia fatídico voltou com força total.
Ela, gritando. A irmã, rindo. A névoa, engolindo tudo. Mas agora, havia escolha. Claire segurou Emily. Apertou com força. Disse em voz alta que perdoava. Que se perdoava. E que escolheria o sacrifício, não de si mesma, mas da fragmentação. Ela ergueu o espelho uma última vez. As rachaduras se alastraram. Então ela o lançou contra o chão. O som de vidro estilhaçando reverberou como trovão. Os espelhos se quebraram, as versões de Claire gritaram e desapareceram. A sala sumiu. E Claire acordou. Estava deitada na clareira onde tudo começara. O vestido cerimonial havia se desfeito em fios. O colar estava intacto, mas agora sem símbolo. A névoa não existia mais. A floresta respirava com leveza. Emily estava sentada ao seu lado, real, viva. Claire e Emily retornam a uma vila irreconhecível, onde os moradores agora os olham com temor e esperança. O ciclo foi quebrado, mas algo permanece acordado. No encerramento da história, Claire deverá decidir: reconstruir Hollow Creek, ou deixá-la para sempre. Capítulo 8. O silêncio das raízes. A luz da manhã que cobria Hollow Creek era diferente. Não dourada, nem fria, mas pura. Era como se o véu entre mundos tivesse finalmente se dissipado e revelado a essência verdadeira da vila. Claire caminhava lentamente ao lado de Emily, ambas envoltas pelo silêncio do renascimento. As folhas das árvores vibravam levemente, como se saudassem seu retorno. Os pássaros cantavam uma melodia esquecida. A névoa, enfim, havia sumido. Mas a paz era apenas superficial. À medida que se aproximavam do centro da vila, notavam as mudanças. Algumas casas estavam onde sempre estiveram. Outras haviam sumido. Em seus lugares, terrenos vazios e silenciosos, como se jamais tivessem existido. Os moradores que ainda permaneciam pareciam diferentes. Caminhavam lentamente, com olhares incertos, como pessoas despertas de um sono muito longo e sem lembranças claras dos sonhos. Alguns observavam Claire e Emily com respeito contido. Outros, com medo. Dean Holloway foi um dos primeiros a abordá-las. O rosto mostrava sinais de noites em claro, mas os olhos estavam vivos. Ele contou que, na noite anterior, havia sentido a terra tremer. Relatou ter visto imagens distorcidas da vila por instantes, árvores invertidas, pessoas sem rostos, fogueiras sem fogo. E então, tudo ficou quieto. Desde então, nem ele, nem os demais, conseguiam se lembrar do que havia acontecido nos últimos dias. Claire confirmou: o ciclo fora quebrado. Mas algo antigo, profundo, permanecia acordado. O coração da névoa não era apenas uma entidade. Era uma memória coletiva. Uma cicatriz viva no tecido da realidade. Ao enfrentá-lo, Claire havia feito mais do que interromper o ritual. Ela havia transformado Hollow Creek em um lugar liminar. Nem totalmente livre, nem mais prisioneiro. Naquela tarde, Claire e Emily caminharam até a biblioteca. O lugar ainda estava lá, mas agora abrigava livros diferentes. Os volumes que antes falavam de cultos e linhagens estavam em branco. Em seu lugar, havia cadernos novos, com capas de couro virgem, páginas esperando para serem escritas. Claire interpretou isso como um convite. A história da vila poderia recomeçar, mas precisava ser contada com verdade. Foi então que encontraram o último vestígio do véu. No porão da biblioteca, em meio à poeira e às caixas abandonadas, Claire viu algo brilhar sob uma estante tombada. Era o espelho de prata, agora intacto, mas sem reflexo. Emily tentou tocá-lo, mas ele se afastou sozinho, como movido por vento invisível. Claire então compreendeu: o espelho era agora uma ponte. Um lembrete. Um sussurro do que Hollow Creek poderia voltar a ser, caso esquecessem. Ela o guardou, sem saber ao certo se voltaria a usá-lo. Nos dias que se seguiram, a vila começou a mudar. Algumas pessoas decidiram partir, como se algo dentro delas dissesse que era hora de seguir. Outras ficaram, reconstruindo lentamente, plantando jardins, limpando as trilhas da floresta, restaurando as casas que resistiram. Claire e Emily passaram a ser vistas como guardiãs, mas recusaram o título.
Não queriam adoração. Queriam apenas silêncio, paz e tempo. Certa noite, Meg Langdon apareceu na varanda do chalé. Estava mais velha, mais frágil, mas seus olhos ainda tinham a mesma intensidade de outrora. Disse que havia sido poupada, mais uma vez, porque sua função ainda não terminara. Contou a Claire que a entidade do véu não morria, apenas adormecia. E que, no tempo certo, tentaria despertar novamente, talvez em outra forma, talvez em outro lugar. Mas que, por ora, a Terra estava em repouso. Claire perguntou como ela sabia disso. Meg sorriu, dizendo que era uma filha do limiar, assim como ela. Na manhã seguinte, Meg havia partido. Deixou apenas uma flor branca sobre a janela, uma flor que Claire não conhecia, mas que ao tocá-la, sentiu um eco do coração do véu. Claire e Emily discutiram a ideia de ir embora. Recomeçar em outro lugar, longe de florestas assombradas e trilhas que se contorciam com a mente. Mas havia algo em Hollow Creek que as prendia. Não por maldição, mas por redenção. Pela chance de refazer. Decidiram ficar. Claire assumiu a biblioteca, reescrevendo os registros da vila com as verdades que haviam sido enterradas. Emily passou a cuidar de um jardim atrás da igreja, plantando ervas e flores sobre o antigo altar, como forma de cura. E Hollow Creek, aos poucos, deixou de ser um lugar temido, para tornar-se um refúgio para aqueles que carregavam dores silenciosas. Os viajantes que ali chegavam falavam de sonhos recorrentes, de caminhos que levavam até ali sem explicação. E Claire, sempre que podia, os recebia com uma xícara quente de chá, e uma história sobre o que a névoa havia ensinado. Ela nunca contou tudo, mas contava o suficiente para que ninguém ousasse esquecer. O espelho de prata permaneceu guardado sob o assoalho do chalé. E nas noites em que a névoa voltava a se erguer no horizonte, mesmo que timidamente, Claire sabia o que fazer. Ela acendia uma vela, abria o diário de sua avó, e lia em voz alta as palavras que encerravam o ciclo. As raízes do medo alimentam o esquecimento, mas a memória é o que nos mantém humanos. E assim, a vila dormia.